A minha série favorita da vida chegou ao fim agora na quinta temporada, mas a sexta já está confirmada e eu recomendo demais para todo mundo que gosta de mistério, investigação e muito bom humor. Eu tô falando de Only Murders in the Building e aqui agora nesse vídeo a gente vai comentar tudo sobre o final dessa quinta temporada e trazer as primeiras informações sobre a sexta. De 2021 até agora, uma temporada por ano. Eu já estou esperando a próxima em 2026. Eu sou o JM Carneiro, o fã número 1 de Only Murders in the Building e quero muito que você também dê uma chance para essa série. Então vem comigo agora nesse vídeo para entender o que de fato esperar e claro, para você que já é fã, fica aqui com a gente também porque a gente vai comentar tudo o que eu gostei e o que eu não gostei, se é que tem alguma coisa que eu não gostei nessa quinta temporada. Já se inscreve no canal então para não perder mais nenhuma dica de série e filme da cultura pop aqui com a gente. Mabel, Charles e Oliver, o trio aí interpretado por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, tomou conta aí novamente de mais uma temporada. Talvez não tenha sido a melhor temporada da série, mas mantém aquele nível, né? Onde, vamos voltar no tempo, se a gente vai na primeira temporada, a gente tá caindo de paraquedas naquele universo, a gente não sabe nada, não conhece os personagens, a gente passa a se apaixonar pelos três. E claro, pelo elenco de apoio. Os três passam a ser amigos, a gente entende cada um deles e a cada temporada eles conseguem aprofundar na história deles. Então a gente, hoje, na quinta temporada, indo pra sexta, a gente sabe exatamente o que esperar da Mabel, o que esperar do Oliver e o que esperar do Charles. A gente sabe exatamente assim a história deles, os traumas deles, os lados bons, as dificuldades e tudo mais. Então é uma história que a cada temporada ela vai dando mais itens pra gente conhecer essa galera, saber mais sobre eles. E isso é muito bom. Porque a série é muito legal, eu adoro esse tipo de série de mistério, de tipo, alguém morreu, a gente tem que descobrir quem matou. Eu adoro isso. E a gente tenta descobrir a cada temporada quem matou alguém. Só que aqui, agora, a gente já chegou num ponto onde eles já discutiram muito a amizade deles, onde eles já discutiram, onde, sei lá, na primeira temporada, o assassino tinha a ver mais com a Mabel. Na segunda, tinha mais a ver com outra pessoa. E às vezes momentos a gente desconfia de alguém e a gente não sabe quem que é, e aí depois o jogo vira e várias viradas de mesa e a gente fica cada vez mais maluco. Agora a gente chega na quinta temporada, então a gente passa da primeira, segunda, terceira, chega na quinta, né? Meio que cá entre nós. Na terceira temporada, eu acertei quem era o assassino no primeiro episódio. Eu falei, eu acho que é o fulano. E no fim eu acertei. Baseado em quê? Baseado em nada. Eu acho que conforme a gente vai assistindo, a gente vai pegando o feeling do negócio. Mas a graça não é nem só isso, de descobrir quem matou. Por mais que a gente tenha um palpite de quem é o assassino, o legal é como eles vão chegar nisso. Quantas viradas de mesa eles vão ter e para quantos lugares eles vão ter que ir para chegar nessa resposta. A gente se preocupa com eles, com os personagens principais. A gente se preocupa com o trio. Então, uma série que já aprofundou tanto esses caras que a gente é como se fosse o amigo deles, como se a gente fosse da família deles. Então, a gente está preocupado em saber como que a história individual deles vai andar. Tem gente que vai dizer que é encheção de linguiça, mas não é. É você saber, a Mabel é assim, assim, assada, ela vai ter algum interesse amoroso em alguém, e esse interesse amoroso vai dar errado. O Charles, ele tem também os problemas dele. Nessa temporada, eles aprofundaram muito o trauma dele com a mãe. Então, como isso chega nos relacionamentos amorosos dele, e a gente retoma coisas de... Por que lá na primeira ou na segunda temporada, acho que na segunda, ele se envolveu com tal pessoa? Poxa, agora eles trazem isso de volta e a gente liga os pontos. Então, isso é muito bacana, né? Sem falar em episódios, assim, que eu diria que são episódios especiais. Porque são episódios que eles... Cara, tem um episódio nessa temporada que, assim, o assassinado dessa temporada era o porteiro, né, do edifício Arconia. E eles fazem um episódio inteiro falando da vida dele, como ele chegou ao Arconia,
como era para ele ser um porteiro, a importância do porteiro para um prédio. E aí tu assiste aquilo, e mesmo fazendo um episódio que você pode falar que é filler, a história anda de um jeito. Então eles têm uns episódios, cara, tem uma temporada, acho que é a segunda ou a terceira, tem um personagem que é surdo. Eles fazem o episódio inteiro sem dizer uma palavra. E é uma obra de arte. É simplesmente perfeito. Os caras conseguem fazer um episódio sem dizer uma palavra. Tem um outro episódio lá atrás que era em preto e branco, inteiro. Porque era alguma coisa que remetia ao passado de algum personagem. Então, são coisas que só engrandecem e dão mais qualidade ainda para o produto que você está fazendo. Então, aqui nesse caso, isso é perfeito. Deixa o negócio ainda mais legal. E aqui nessa quinta temporada, cara, eles conseguem atualizar de um fato, de uma forma que eles falam sobre inteligência artificial, porque como o porteiro morreu, eles colocam um porteiro novo e colocam também um porteiro que é um robô. Então eles estão falando de inteligência artificial, eles continuam falando sobre amizade, eles continuam falando sobre romance, sobre traumas do passado. Eles falam sobre cassinos, que também é um assunto que está super em alta, super em moda. Eles colocam bilionários como os principais suspeitos inicialmente pelo assassinato, e com o tempo as coisas vão virando, aí tem hora que você acha que é uma pessoa, que você acha que é outra, no fim não é nenhum dos três, mas os três estão envolvidos de alguma forma, eles sabem quem matou, mas não contam pra ninguém, tem muito dinheiro envolvido em jogo. Cara, assuntos super modernos. Então não tem como, cara. Essa série, ela é muito injustiçada. Injustiçada no sentido de, pela qualidade que ela ter tão pouca premiação, ela é sempre indicada. A Selena Gomez até nem tanto. Tem um preconceito de uma galera aí com ela, porque ela é cantora, ela é atriz, ela faz de tudo um pouco. E aí tem gente que acha que se você faz duas coisas bem, no fim você não é nem uma coisa nem outra. Porque ela é uma ótima cantora e uma ótima atriz, né? Mas voltando aqui, o Martin Short e o Steve Martin, sempre indicados entre melhores atores de série de comédia, né? Por mais que eu ache que a comédia dela é uma comédia muito inteligente, não é uma comédia estilo programa de humor da Globo, assim, sabe? Ou até piada de stand-up, não é esse tipo de coisa. E eu adoro stand-up. Mas é uma série que foca nisso, na qualidade, em apresentar algo de fato que faça a diferença. E a sexta temporada está confirmada, né? Porque no final de cada temporada sempre tem alguém novo que morre, e é alguém que morre no edifício, por isso que eles chamam Only Murders in the Building, né? Só os assassinos do edifício. E o que acontece? Mais uma pessoa morre, e agora a sexta temporada foi confirmada, e confirmada que será gravada em Londres, ou seja, eles vão sair, por mais que a morte, entre aspas, tenha acontecido no edifício, eles vão sair, eles vão para Londres. E o final do episódio dá uma dica pra gente sobre isso, né? Porque a Cindy, que é uma outra podcaster de crimes reais, que já tinha aparecido na temporada 3, se eu não estiver enganado, ela apresentou um novo podcast. A Mabel, o Charles e o Oliver estavam ouvindo esse podcast, e ela fala sobre uma mulher ruiva que morre em Londres. E aí, obviamente, a gente não escuta o podcast inteiro, mas eles escutaram o podcast inteiro, e a própria Cinda, né, com uma peruca ruiva, porque ela não era ruiva, tá toda ensanguentada, andando pela rua, entra e morre dentro do edifício. Ela não morreu, né, porque alguém matou ela dentro do edifício, mas ela morre dentro do edifício. E a forma como isso acontece é engraçada. Então, eles vão linkar, né, o podcast que ela contou, uma história, e a morte dela muito parecida com a história da morte daquele podcast que era passado em Londres, né? Então por isso que eles vão embarcar para Londres aí. Eu tô aí na expectativa. Sempre entre agosto e setembro, outubro, eles lançam uma nova temporada. Então, em breve eles vão estar gravando e logo mais, logo menos, a gente vai estar recebendo aí a sexta temporada dessa que é a minha série favorita, está disponível no Disney Plus, com 5 temporadas completas para você. Fica aí a recomendação para todo mundo. Deixa um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo, tá? É muito importante de fato pra gente. E aqui na tela você confere outros vídeos, dando outras dicas de coisas muito legais para vocês assistirem por aí, seja no cinema ou no streaming.